Então, bom dia a todos e todas, ou boa tarde, né? Boa noite. Cada um vai assistir essa webinar em algum momento, né? E nós estamos contentes por estarmos aqui para darmos início, né, a essas duas lives articuladas. São duas lives no contexto da Academia Forges, especialmente no eixo Educação Superior em contextos emergentes, né? É um eixo coordenado pela professora Luísa Cerdeira, da Universidade de Lisboa, e por mim, João Ferreira de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás. Nós temos um grupo, né, que coordena de maneira mais ampliada esse eixo, do qual faz parte a professora Jucinei Carvalho Santana. E nós planejamos, né, no contexto desse eixo, a realização de duas lives sobre a internacionalização e o campo de estudos étnicos e africanos, que eu acho que é de grande interesse não só para pesquisadores, né, do Brasil, de Portugal, mas, sobretudo, também da África, né, que integram o nosso eixo e, certamente, outros pesquisadores que têm se debruçado sobre essa temática. Eu vou passar a apresentar a nossa coordenadora, né, dessas duas lives articuladas que estão programadas. Depois ela mesma pode destacar, né, a próxima que ocorrerá em breve. Nós preferimos fazer assim, porque a duração, né, das nossas webconferências tem sido de 1h30 e não seria possível trabalhar todos os aspectos que queremos trabalhar nessa live. Então, passo a apresentar a professora Jucinei, que é graduada em Pedagogia, doutora em Educação e professora da Universidade Federal de Alagoas. Ela é também pós-doutoranda, né, na Universidade Federal da Bahia, onde está realizando sua pesquisa de pós-doc, né, no programa multidisciplinar em estudos étnicos e africanos. No eixo de extensão, ela é autora e coordenadora do evento, né, virtual Diálogos Necessários à Urgência pela Desconstrução Social do Racismo. E no eixo pesquisa, concluiu o doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, com pesquisa intitulada Formas de Acesso às Universidades Públicas no Brasil e em Portugal, uma análise comparativa sobre as políticas educacionais concebidas para o ensino superior. Ela está vinculada ao grupo de pesquisa em gestão e avaliação educacional, com ênfase em gestão escolar, avaliação institucional e políticas públicas afirmativas. É também autora do livro Tem Preto de Jaleco Branco? A interrogação, né? Os primeiros 10 anos de políticas afirmativas em curso de medicina da UFAL, de 2017, e ela integra o banco de avaliadores do INEP, né? É também membro suplente da direção do Fórum de Gestão e Ensino Superior dos Países e Regiões de Língua Portuguesa e é representante docente no Conselho Universitário da UFAL, Gestão 2022-2024. Então, muito obrigado, Jucinei, por ter aceito o convite, né, da coordenação desse eixo para coordenar esse trabalho, né, e dado também a sua proximidade com a nossa palestrante e seu vínculo, né, de estudos com a mesma, tá? Muito obrigado, você tem a palavra. Olá, bom dia, boa tarde a todos e todas. Que bom que essa atividade vai ficar gravada, porque assim teremos a oportunidade de ampliar esse diálogo com mais pessoas, pesquisadores interessados na temática da internacionalização, né, nas políticas de internacionalização. É com muito prazer que vou coordenar, né, vou moderar essa atividade que vai ser conduzida pela professora Jamile Borges da Silva, uma parceira muito querida, né? A gente já tem aí uma trajetória alongada de atividades e, felizmente, o nosso encontro foi em Portugal, em janeiro de 2015, no Fábrica de Ideias, que ela vai falar bastante sobre essa experiência de internacionalização. E hoje estamos aqui para aprofundar esse debate e eu espero que possamos ter bons contributos também para os participantes. Eu vou apresentar a professora Jamile e ficam à vontade aí no chat também para inserir comentários, se quiserem também questões, porque em algum momento a gente pode ter esse diálogo mais aprofundado com vocês.
Jamile Borges da Silva tem pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Atualmente é a coordenadora geral do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, eleita recentemente. Ela é pesquisadora permanente do Centro de Estudos Afro-Orientais, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, que é o POS-AFRO, para o biênio de 2019 e 2021. Ela é editora da revista Afroásia, Coaliza 2, possui graduação em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, bacharelado em Antropologia também pela UFBA, mestrado em Educação e doutora em Antropologia pelo POS-AF, né? Então, ela é egressa do POS-AF e hoje é atualmente, né, pesquisadora permanente. Ela é professora associada da Universidade Federal da Bahia e professora de pós-graduação em diversas instituições de ensino superior. Investigadora do Programa Interdisciplinar sobre Estudos Decoloniais, na Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional de Mar del Plata, desenvolve pesquisa no Centro de Estudos Afro-Orientais, desenvolve pesquisa em África, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, é membro permanente na coordenação do curso de estudos avançados Fábrica de Ideias, pela UFBA, desenvolve pesquisas na área de antropologia do mundo contemporâneo, África, antropologia e museus, formação e gestão de coleções, patrimonialização e musealização em contextos transculturais, tem projetos na área de patrimônio e museus digitais, coordena o Museu Afrodigital em parceria com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o EJA, o FPE, Federal do Maranhão e também Mato Grosso do Sul, e tem experiência na área de comunicação com ênfase em sociologia e contemporaneidade, atuando principalmente nos temas de educação, EAD, tecnologia, cybercultura, cidadania, etnicidade, imagem e memória, africanidade e identidade cultural. Com esse currículo vasto, é impossível a gente não ficar feliz, né? Eu tenho certeza que todos estão muito felizes de poder ter um pouquinho de Jamile conosco na Academia Foz. Jamile, seja bem-vinda, muito bem-vinda, e eu espero que tenhamos uma manhã, tarde, de muitas trocas e muitos aprendizados. Muito obrigada pelo aceite também. Bom dia, gente, bom dia, boa tarde, né? Boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento a esse fórum, né, de gestão do ensino superior para os países de língua portuguesa, em nome da professora Jucinei Carvalho, que é quem me fez o convite, e já estender, então, aqui a professora Luísa Cerdeira, o professor João e a professora Ana Maria Carvalho. Eu espero que esse seja o início de uma longa parceria, né, agora que eu acabo de assumir a direção do Centro de Estudos Afro-Orientais, o mais antigo centro no Brasil, quiçá da América, no campo dos estudos étnicos e africanos. O CEAL foi fundado em 1959, então, no próximo ano, nós esperamos poder, né, então, já aqui adiantando, lançar um selo desses 65 anos da existência do CEAL, o primeiro centro a estabelecer no Brasil, nas Américas, um trabalho de cooperação efetiva na produção do conhecimento entre o Brasil e o continente africano, mas também nos países, né, do que hoje nós convencionamos chamar do Sul Global, né? E como parte desse esforço do Centro de Estudos Afro-Orientais, ao longo desses anos, né, foram criados muitos projetos, mas 3 deles eu considero fundamentais, inclusive para essa reflexão que nós vamos iniciar aqui hoje, né? A primeira foi a criação da revista Afroásia. Então, só fazendo já uma correção, Jucinei, na última avaliação do Qualis, a Afroásia agora já é A1. Então, dentro desse campo de História, Antropologia e Estudos Afroasiáticos, é a revista mais bem qualificada na UFBA, mais bem qualificada no Brasil, né? Então, eu tenho o prazer de ter participado dessa editoria exatamente nessa ascensão da revista, que sai de A2 para a Qualis A1. O outro projeto foi a criação de um programa de mestrado e doutorado em estudos étnicos e africanos. O programa foi criado em 2005, é um programa jovem, mas já é o programa que mais
legou, né, para o Brasil, mas também para fora do Brasil, uma série de profissionais negros e negras. Recentemente também, através da lei de ações afirmativas, temos incorporado mais e mais estudantes indígenas. Então, nós temos formado uma geração já de intelectuais negros e negras pelo Brasil inteiro, que tem estimulado e induzido a criação de novos programas em estudos étnicos e africanos e também dos núcleos de estudos, né, afro-brasileiros, que nós no Brasil conhecemos como NEABs ou NEABIs, né? Então, essa segunda experiência importantíssima, e eu também já fui vice-coordenadora e depois coordenadora desse programa de mestrado e doutorado. E a terceira atividade é a atividade de extensão, atividades extensionistas que nós temos produzido ao longo desses 64 anos, que são uma parceria com a Casa do Benin, com a Casa de Angola, com as outras universidades aqui na Bahia, também agora com o Centro Confúcio, que é um centro para o ensino do mandarim. Então, ao longo desses anos, o CEAL tem ofertado cursos de Iorubá, cursos de mandarim, cursos de línguas, tem estimulado a mobilidade de estudantes, de pesquisadores e pesquisadoras, né, nesse trânsito para fortalecer a internacionalização para além, digamos, do que a gente conhece, que é uma internacionalização sul-norte, em geral, um caminho de ida sem volta. Então, como é que eu pensei a organização desses dois encontros? Nesse primeiro encontro, a minha ideia é falar um pouco mais amplamente sobre o que é que nós entendemos como internacionalização. A ideia é que, no segundo encontro, a gente vai discutir um pouco mais especificamente a Fábrica de Ideias como um grande case de sucesso nessa dinâmica da internacionalização sul-sul, e hoje centrar um pouco mais nessa compreensão crítica da internacionalização. E antes mesmo de entrar nessa discussão, eu queria relatar um episódio que, para mim, foi bastante motivador, mas também exemplar do modo como nós entendemos internacionalização, digamos, num senso comum, inclusive as nossas universidades brasileiras, mas eu compreendo que essa é uma dinâmica que se estende para muitas outras universidades. No ano em que houve a epidemia do Ebola, que começa ali na Serra Leoa e depois, né, se distribui e chega aos países fronteiriços, eu estava, naquele ano, na Guiné-Bissau, chegando com mais um conjunto de 2 a 3 colegas para um projeto, um edital muito novo que tinha sido criado no Brasil, salvo engano, no segundo governo Lula, que era um edital chamado Pro-África. Era um edital de transferência de tecnologia entre o Brasil e os países do continente africano. Então, nós fizemos um projeto para os países, né, os chamados PALOP. Então, naquele ano específico, nós chegamos em Bissau, e quando chegamos, a notícia ainda chegava muito mais tardiamente no Brasil, então nós não tínhamos ideia da extensão do Ebola naquele momento. O que nós sabíamos é que havia um vírus circulando, mas não tínhamos ideia ainda dessa capilaridade, se era uma questão endêmica, se era pandêmica, né? Não chegava com a velocidade que chegou a do vírus do SARS-CoV, do Covid. Então, quando eu tinha já ideia, porque já estávamos acompanhando, digamos, os acontecimentos lá, através de conversa com colegas do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Bissau, e também com colegas da Universidade Amilcar Cabral, né, que estava ali também num processo de instalação. Sabíamos, então, disso, e eu busquei, então, o Centro de Tratamento e Imunologia, aqui da Universidade Federal da Bahia, através da assessoria internacional da universidade. Fui conversar com a epidemiologista e disse a ela, olha, está acontecendo, então, um surto do Ebola, nós não sabemos ainda a extensão, sabemos também que não tem tratamento, não tem vacina, mas, como eu estou indo para passar 15 a 20 dias, eu gostaria de minimamente reforçar o meu sistema imunológico, porque acho que é importante, né? E, de fato, a infectologista ela concordou e fez uma série, né, uma vacinação quadrivalente, uma série de vacinas para a febre amarela e um conjunto de coisas para que eu pudesse viajar.
Quando cheguei no aeroporto de Bissau, então já tomei o primeiro impacto, quando vi que as pessoas estavam de luva e algumas de máscara, embora ainda não se falasse nesse protocolo específico para o tratamento do vírus. Mas entendi que a situação era um pouco mais grave do que nós imaginávamos, né? Então, quando cheguei lá na cidade de Bissau, me dei conta de que aquilo estava muito circunscrito a alguns setores, mais especificamente aeroportos, né? Os portos de passagem terrestres e rodovias e etc. Mas as pessoas na cidade não tinham ideia, né, da extensão e do perigo, né, que era. As pessoas sabiam muito pelo senso comum, e muito também através do que nós chamamos hoje de fake news, né, de que as pessoas estavam morrendo sangrando, né, e sangravam pelo nariz, etc. E as pessoas não tinham ideia de como era que o contágio se dava. Quando eu voltei para o Brasil, não houve nenhum tipo de barreira imunológica, né? Eu passei por Lisboa, eu passei por Fortaleza, eu cheguei a Salvador e não houve nenhum tipo de barreira imunológica. Quando eu voltei, eu me dirigi novamente à infectologista da universidade, relatei a ela e disse: como é que nós pensamos, né, internacionalização para fora e não pensamos para dentro? Nesse caso, literalmente para dentro. A primeira coisa, nós não tínhamos ideia, a assessoria internacional, de quantos pesquisadores da universidade estavam trabalhando no continente africano. Não tínhamos ideia de em que países eles estavam. Não tínhamos ideia das circunstâncias epidemiológicas que estavam acontecendo. E, portanto, não havia nenhum tipo de trabalho para o retorno desses pesquisadores para o Brasil e para as nossas universidades. Então, nessa discussão, me fez pensar muito nessa dinâmica da internacionalização, que a gente sempre pensa nesse caminho de ida sem volta, ou quando pensamos na internacionalização na via de mão dupla, nós nunca pensamos nos aspectos epidemiológicos e como isso impacta diretamente os nossos trabalhos. Mesmo com a pandemia do Covid, essa dimensão da internacionalização e em como a dimensão epidemiológica ela atravessa, né, os nossos trabalhos e as nossas pesquisas. Então, eu queria começar fazendo esse relato para dizer que é preciso pensar a internacionalização, sobretudo quando lidamos com países em contextos epidemiológicos que são mais problemáticos, é preciso pensar, né, em caminhos que contemplem, né, uma multiplicidade de dimensões e de fatores que atravessam as nossas pesquisas, né? Então, eu queria começar fazendo esse relato, né, e dizer, então, de onde é que eu falo, de que lugar é esse, por que é que eu estive e por que é que eu tenho estado nesses últimos mais de 10 anos desenvolvendo pesquisa nesses contextos, e um pouco do que a professora Jucinei falou quando me apresentou, parece uma trajetória um tanto errática, mas, na verdade, elas se encontram, né? Esses múltiplos interesses de pesquisa, eles têm se encontrado atravessados pela relação com a ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu fiz uma graduação na área das ciências sociais, com uma especialização pela área da antropologia, antropologia contemporânea, estudos étnicos e africanos e África contemporânea. E tudo isso transversalizado pela relação com a ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, a tecnologia ela atravessa essas minhas reflexões desde que eu concluo a primeira graduação ali em 94, trabalhando com socioantropologia, depois no mestrado em educação, com tecnologia, educação e população em situação de rua, depois a implantação dos primeiros programas de informatização das escolas, das universidades públicas, né? E isso vai se seguindo até chegar, então, ali entre o primeiro e o segundo ano do governo do atual presidente Lula, que eram governos que começavam a estimular uma relação, né, uma retomada, na verdade, de diálogo com os países do continente africano. E ali, então, a gente começa a organizar um projeto que, então, se chamava, né, Arquivo Digital sobre os acervos afro-brasileiros, né, ou afrodiaspóricos. E isso vai, então, se consolidar um pouco mais nesse trabalho que eu desenvolvo no Programa de Estudos Étnicos Africanos, que é o Pós-Afro, com a orientação de pesquisas, de mestrado, doutorado, com o desenvolvimento de parcerias
né, e projeto de transferência de tecnologia, né? Eu lembro que a primeira vez que nós chegamos em Moçambique, em Bissau e em Cabo Verde, as pessoas tinham muita lembrança do Brasil, isso já estou falando aí em 2010, 2012, as pessoas tinham muita lembrança do Brasil na transferência de tecnologia na agricultura, com as pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a Embrapa, com a implantação da primeira farmácia, né, de desenvolvimento de medicamento retroviral para o HIV, através, né, da Fundação de Pesquisa Fiocruz, mas havia pouca experiência do trato com pesquisa no âmbito das ciências humanas. Não havia transferência de tecnologia no âmbito das ciências humanas. Então, a nossa internacionalização no campo dos estudos étnicos e africanos, ela estava ainda mais precarizada, porque nós não nos víamos contemplados, né, em projetos de internacionalização que não passassem ou pela via da pecuária, da agricultura, ou pela via da indústria farmacêutica, né, ou ainda das relações internacionais, na diplomacia e etc. Mas o campo específico, né, de estudos étnicos que envolvessem gênero, sexualidade, estudos raciais, que envolvessem pesquisa sobre literatura, literatura negra, genealogia dessas pesquisas no campo dos estudos afro-brasileiros e afrodiaspóricos, eram muito raros, né? Então, começava ali, para nós especificamente, né, uma longa parceria de pesquisas de transferência de tecnologia que começa com um primeiro grande projeto que se desdobra em duas vias, né? Um projeto sobre estudos de desigualdades duráveis entre Brasil e o continente africano, liderado à época pelos professores Cláudio Furtado, da Universidade de Cabo Verde, e pelo professor Lívio Sansoni, meu colega e parceiro aqui na Bahia, que tem há muitos anos dedicado-se a pesquisas no continente africano. E depois, um segundo eixo foi sobre formação e tratamento, né, treinamento de técnicos e pessoas que trabalhavam nos arquivos públicos em Moçambique, Cabo Verde, Bissau, Dakar e um pouco em Angola, para trabalhar com a ideia de conservação, preservação e longevidade digital desses acervos, né? Esse projeto, infelizmente, ele acabou sendo descontinuado já no segundo mandato da presidenta Dilma, pelo processo do golpe e que resultou no impeachment da presidenta. Então, esse projeto foi descontinuado, infelizmente, mas esse projeto resultou uma grande parceria que, no Brasil, se concretizou no que a gente chama de museus afrodigitais. Hoje, ainda com um projeto muito ativo em algumas universidades brasileiras, com o colega Paulo Pereira, aí em Lisboa, e com alguns outros colegas, né, espalhados, com o professor Colin Darst, na África do Sul. Então, temos tido uma parceria constante, embora o projeto maior, em termos de infraestrutura e de aporte de recursos, ele tivesse sido ali descontinuado. Esperamos agora, né, na retomada deste terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, que possamos retomar essas pesquisas e que o aporte financeiro retorne também. Então, esses interesses de pesquisa têm se cruzado, né, com alguns campos que também atravessam, como eu disse, essa discussão dos estudos críticos da internacionalização, né? Pensar a internacionalização nos campos do gênero, nos campos da biopolítica, nos campos da discussão sobre algoritmos discriminatórios, da tecnologia, na produção, né, de novas epistemologias. Então, eu tenho dialogado muito com, sobretudo, autoras e autores trans na América Latina, no sul asiático, né, no continente africano, obviamente, mas tentando explorar outras possibilidades de pesquisa que nos ajude a desenvolver, né, epistemologias anticoloniais, né? Para esse trabalho especificamente, né, eu busquei dialogar com alguns colegas que têm produzido uma discussão muito crítica no campo da internacionalização da educação superior, na internacionalização da pesquisa
e da transferência de tecnologia no norte global e na Europa, e pensando, né, a qualidade, o desenvolvimento e a afirmação das políticas públicas para o ensino superior e para a internacionalização nessa relação norte-sul, mas também sul-sul. Então, a gente começa a pensar um pouco tentando estender essa reflexão para esses elementos novos que também vão ser acrescidos, né, a partir da pandemia, né? Então, o que é que a gente vai começar a reelaborar, né, nesses desafios pós-pandêmicos, né, depois de 2020, né? Então, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né, se esse é um tempo que vai produzir mais esquecimento ou mais projetos de memória. O que a gente percebe no caso brasileiro, e isso é muito curioso, é que o brasileiro, vocês sabem, tem uma fama de ser um país de pouca memória, ou de pouco trato com a sua memória. O que é muito paradoxal, porque o Instituto Brasileiro de Museus, o nosso órgão oficial, o IBRAM, registrou, nessa última década, um número expressivo da criação de novos museus, tanto museus físicos quanto museus digitais. Então, é um pouco um contrassenso, um país que é sempre criticado por ser um país de pouca memória, tenha havido tanta busca, né, pela reconstrução dessas memórias, especialmente das memórias pós-pandêmicas, né? Eu publiquei aí, durante esse período, alguns artigos, né? Organizamos um livro que foi resultado de uma edição da Fábrica de Ideias sobre a produção das memórias sensíveis na pandemia, né? Então, houve eu faço uma discussão sobre a criação dos memoriais digitais, dos obituários digitais, para recuperar essas memórias perdidas, né, dessas vidas perdidas na pandemia, e me interessa pensar como as vidas das populações subalternizadas e já vulnerabilizadas poderão ser recontadas ou recriadas a partir dos desafios que o mundo pós-pandêmico vai nos trazer. E isso também é parte dos nossos processos de internacionalização, né? Internacionalizar não apenas os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, mas também pensar criticamente internacionalização de projetos memorialísticos, de processos memorialísticos, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso, retomando uma reflexão que a Silvia Rivera Kuzikanki tem feito, né, quando ela vai nos lembrar que, na língua, né, dos povos Aimara ou Aimará, né, na língua Quechua, há uma diferença muito grande em relação a como nós, no Ocidente, pensamos o passado e o futuro, né? Para nós, ocidentais, o passado está atrás e o futuro está na frente. Ela vai dizer que, para os povos Aimará, é o contrário, né? O futuro, né, o passado, ele está na frente. O passado ele é traduzido por uma expressão, né, chamada Nairapacha. E Nairapacha é uma expressão que já traz em si a ideia dos olhos, do olhar. Então, ela vai dizer, para os povos Aimará, o passado está à nossa frente. O passado está na nossa capacidade de olhar aquilo que está à nossa frente, de traduzir aquilo que está à nossa frente. Enquanto o futuro, ele é traduzido numa palavra chamada kipi, que tem uma proximidade fonética com uma outra palavra que pode ser uma bolsa ou uma mochila, né, chamada kipa, que você leva nas costas. Então, ela diz, o futuro está nas nossas costas, o futuro ele nos impulsiona, mas ele não pode ficar à frente como um fardo, como um peso, para lhe impedir de caminhar. Então, eu gosto muito dessa analogia, porque é uma outra forma de lidar com os nossos passados, mas também com os nossos futuros, né? E como pensar internacionalização, né, assentada em outras epistemologias em que a gente possa compreender o futuro das populações transatlânticas, o futuro das populações afrodiaspóricas, o futuro das populações da lusofonia e da lusografia, pensando-os de modo crítico, né? Não apenas como acúmulo de coisas, né? Então, não pensar o passado como um acúmulo de produção e nem o futuro como um espaço vazio, ao contrário, né? Então, compreender a internacionalização a partir da retomada, né, desses estudos críticos sobre elementos com os quais a gente vem lidando nas ciências sociais, né, há muito tempo, né? Pensar como os projetos coloniais, os projetos imperiais, como as revoluções tecnológicas, como as revoluções socio-históricas, como o liberalismo, o neoliberalismo têm afetado
a nossa compreensão tanto da consolidação do ensino superior, das instituições universitárias, mas pensar isso a partir de políticas, por exemplo, políticas de imigração, políticas de institucionalização, políticas para lidar com contextos, né, de pessoas que estão em deslocamento forçado, né? O nosso centro, né, que é esse Centro de Estudos Afro-Orientais, acaba de incorporar um núcleo, que é o Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados, né? Algumas universidades brasileiras têm investido na consolidação de programas de apoio para essas populações. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um fenômeno de longa duração, né? Nós estamos falando de um fenômeno, né, aqui o Valente Mudimbe chamou então desse contínuo colonial. Então, pensar a internacionalização dentro da lógica desse contínuo colonial. Pensar a internacionalização na lógica de universidades fossilizadas, né? E as universidades estão fossilizadas não porque elas não estejam desenvolvendo ciência, não porque elas não estejam desenvolvendo mecanismos de progresso tecnológico, né? Mas nós temos universidades em que a maior parte dos nossos currículos, a maior parte dos nossos desenhos curriculares, que são a espinha dorsal de qualquer instituição formativa, né, elas estão completamente anacrônicas, né? Elas trabalham com projetos curriculares anacrônicos, elas trabalham com referenciais bibliográficos anacrônicos, então, e não são anacrônicos porque precisam ser jogados no lixo. Ao contrário, né? É pensar um equilíbrio ontológico e epistemológico entre uma produção moderna, ocidental, colonial, mas que produza também efeitos de sentido para uma lógica curricular que incorpore mais a mais, né, a lógica daqueles saberes que foram historicamente deixados, né, à margem ou ao largo das nossas instituições acadêmicas. Então, fazer a crítica das nossas universidades para apontar caminhos de internacionalização que estejam mais em sinergia com as nossas transformações atuais, né? Então, estabelecer isso, eu tenho feito muito diálogo com o trabalho do Fabiano Villegas, que é um artista e é alguém que tem mantido uma discussão muito interessante sobre o quadro da colonialidade nas Américas, né? Na América Central, no Caribe, nessas regiões com as quais nós temos lidado, né? Então, o nosso programa também de mestrado e doutorado tem criado uma linha de investigação muito interessante sobre a relação triangular, né, entre Brasil, África e Caribe, e o modo como a gente pode cada vez mais estreitar projetos também de internacionalização. As nossas universidades brasileiras têm pouco trânsito com o Caribe e com aquela região. Poucos cursos têm feito, né, esse esforço de produzir esse diálogo transatlântico. Então, no nosso caso, especificamente, o professor Marcelo Moura Mello tem feito um trabalho muito interessante, muito rico, né, com a zona do Caribe. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo, talvez um pouco longo, mas para vocês compreenderem, né, o que é que nós vamos buscar trazer para essa discussão da internacionalização no quadro desses estudos críticos, né, contracoloniais em relação à internacionalização, né? Então, fazer a crítica, né, a essas narrativas, a essas representações, a esse modelo extrativista. Então, nós temos hoje projetos de internacionalização que resultam, muitas vezes, nessa lógica extrativista, ao extrativismo da produção do conhecimento, a uma exploração predatória de universidades periféricas, a uma exploração predatória de universidades com pouca visibilidade ou com pouca capacidade de produzir recursos, né, em escala global. Então, é muito interessante que a gente compreenda essa internacionalização predatória e extrativista no quadro desse contínuo colonial. Uma relação também interessante que a gente precisa produzir a crítica aqui é a relação entre internacionalização e nacionalismos. Vocês observam que eu não estou dando grandes respostas, e a minha ideia não é essa, é criar mais perguntas, é gerar mais possibilidade de reflexão aqui, né? Então, a relação entre internacionalização e nacionalismos hoje é algo com o qual nós precisamos nos defrontar muito seriamente, né? Nós estamos
vendo claramente o crescimento em escala exponencial, né, do conservadorismo nacionalista em várias partes do mundo, e no Brasil não foi diferente. O avanço da extrema-direita, né, resultou em 4 anos de retrocesso para o Brasil, o que impactou seriamente nossos projetos de internacionalização, porque as universidades e os centros de pesquisa foram esmagados, foram sucateados, né, foram desmontados. Então, não dá para pensar em internacionalização descolado do avanço dos nacionalismos, né, descolado de uma crítica à formulação e à busca de estabelecer currículos nacionais, né, desconectado da discussão sobre essas violências globais, mas também sobre como produzir resistências locais, né? Então, eu acho que é fundamental compreender uma discussão de internacionalização no campo, né, ou no escopo do avanço desses nacionalismos da extrema-direita. A professora Rosana Pinheiro Machado, né, que está atualmente, né, esteve recentemente na Inglaterra como professora convidada, está agora na Austrália, tem feito uma pesquisa muito interessante com países em que a extrema-direita tem avançado, né, e tem produzido muito sistematicamente sobre isso. Então, quem tiver interesse, a professora Rosana Pinheiro Machado tem trabalhos muito interessantes sobre essa relação entre pesquisa, internacionalização e o avanço da extrema-direita e do conservadorismo no mundo, né? Então, é interessante pensar isso, né? Como é que a internacionalização se torna, né, uma espécie de um mantra, né? Uma cantilena no ensino superior, né? E muito induzida por sistemas de ranqueamento, né? Esses sistemas de ranqueamento que, em certa medida, garantem, digamos assim, um aporte financeiro de agências internacionais, mas, por outro lado, cria mecanismos profundamente excludentes, mecanismos com os quais muitas universidades jamais alcançarão, né? Então, o discurso, esse discurso neoliberal que avança muito fortemente de que é preciso reduzir o investimento na universidade pública, porque chamam isso de assistencialismo, investir na meritocracia nas instituições privadas, né, tem ganhado muito espaço no Brasil, né, como de resto em boa parte do mundo, e o ranqueamento tem sido uma moeda de troca importante para balizar ou para autorizar esse discurso da privatização, né? Então, nós fomos muito afetadas por esse discurso. Boa parte da nossa imprensa, e a imprensa brasileira é uma imprensa muito fortemente aliada ao tal mercado, né? No mercado, no caso brasileiro, leia-se, né, os mais ricos que estão entre São Paulo, Rio, Minas Gerais, né? Os muito ricos que fazem os menos de 1%, né, o que a gente chama aqui da Faria Lima, né, que é aquela grande avenida de São Paulo, onde gira boa parte do dinheiro brasileiro. Então, o ranqueamento virou a grande moeda para justificar o discurso da privatização. E aí, qual é o modelo atual que nós temos de internacionalização, né? O modelo atual que nós temos é um modelo que está situado aí em alguns fatores, né? E aí eu quis marcar mesmo, né, essa ideia de uma cooperação que é muito assistemática, né? É uma cooperação, em geral, fundada ou na mobilidade ou na construção, né, de programas de pós-graduação. Então, estudantes ou pesquisadores que saem para fazer doutoramento, pós-doutoramento, doutorado sanduíches, mestrado sanduíches, mas essa cooperação, uma vez que se encerra a conclusão do ciclo formativo dessas pessoas, elas pouco retornam, né, em termos para as duas sociedades, né, ou para as múltiplas sociedades que possam ter sido envolvidas nessa dinâmica de cooperação. Em geral, se publica um artigo, se publica um livro e a cooperação se encerra ali, né? Então, isso é o que a gente pode compreender como uma cooperação assistemática, né? Ela não gera espaços de desdobramento futuros que possam retornar, inclusive, para outras comunidades no entorno dessas universidades, né? Elas são quase sempre realizadas de modo individual, né? Então, são pessoas que se deslocam, há pouca possibilidade para o diálogo coletivo de grupos que possam ser beneficiados por esses projetos de internacionalização, né? Há um frágil envolvimento das instituições,
O que a gente percebe é que, em geral, apenas as assessorias ou as superintendências de assuntos internacionais das universidades elas são envolvidas nessa cooperação. Quando eu trouxe o exemplo lá, né, no início da minha fala, sobre a questão do ebola, é porque, por exemplo, era fundamental, tanto naquele momento como agora na pandemia, que os centros de pesquisa, epidemiologia, a assessoria internacional, mas também o Ministério das Relações Exteriores, né, as fundações, a Agência Brasileira de Cooperação, no nosso caso, estivesse diretamente envolvida para compreender os desdobramentos e os impactos que isso teria na internacionalização de ponta a ponta. Né? Então, há um envolvimento, né, que a gente considera como um envolvimento muito frágil. Um ou outro órgão da universidade está diretamente envolvido nesse processo de internacionalização. A colaboração também está com muita ênfase apenas na investigação, na pesquisa, mas pouco retorno, né, em termos de estratégias de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social. Eu lembro que, quando eu fiz, né, essas primeiras idas, tanto a Bissau como a Moçambique, nós procuramos, assim que chegamos, né, o centro, a Embaixada Brasileira, obviamente, mas depois o centro brasileiro em Bissau, o centro brasileiro em Moçambique, e fomos buscar também outros parceiros que já estavam atuando lá. Então, por exemplo, encontramos colegas da Fiocruz que estavam lá, encontramos colegas da Agência de Petróleo e Gás que estava atuando lá, fizemos reuniões periódicas para saber como podíamos colaborar mutuamente, para que a nossa existência ali não fosse uma existência individualizada. Inclusive, isso nos salvou em contextos muito mais problemáticos politicamente, né? Por 2 vezes, nas 2 tentativas de golpe de Estado que houve na Guiné-Bissau, eu estava presente, e aqui um parêntese, eu faço sempre a brincadeira, dizendo que talvez eu seja o pé frio, porque eu cheguei, houve uma tentativa de golpe de Estado por 2 vezes, por quase 3 vezes, né? Mas, então, essa busca dos colegas brasileiros, né, de outras universidades que estavam lá, para saber como nós podíamos colaborar mutuamente, nos salvou, por exemplo, num contexto desse, porque foi numa circunstância dessa que, numa tentativa ali na morte, na época do Kumbaya, né, principal liderança política e liderança militar em Bissau, houve uma turbulência ali e nós fomos avisados por colegas que sabiam, né? O consulado sabia que nós estávamos, os colegas sabiam em que pousada nós estávamos, e então avisaram lá, logo às 5 da manhã, olha, fiquem prontos, fiquem em stand-by, porque talvez nós precisemos ser evacuados do país. Então, essas circunstâncias, né, de produção colaborativa, de saber quem são os colegas, de saber o que estão fazendo lá, foi muito útil para a gente num momento crucial ali, porque nós sabíamos, né, quem era quem, o que estava fazendo, onde é que estava hospedado. Então, obviamente, né, essa é uma dimensão pouco explorada. Em geral, os colegas chegam, fazem sua pesquisa e vão embora, né? Há poucos atores envolvidos, então outros atores internacionais, outras agências internacionais, né? Nós tivemos muito contato com observadores internacionais ali pela época da eleição, né? Já a eleição que aconteceu em Bissau pouco tempo depois da morte do Kumbaya, então nós tivemos uma relação muito direta com colegas da ONU, com representação da ONU, com representações nos observatórios estrangeiros, observatórios políticos. Então, eu entendo, né, que não é possível o pesquisador ou a pesquisadora chegar em determinado contexto, chegar em determinado local e se isolar, fazer sua pesquisa, entrar num gabinete, entrar num arquivo, entrar numa instituição, ir embora sem absolutamente estabelecer, né, contato com outros colegas ou com outros atores que estejam presentes naquele contexto específico em que a pesquisa e a internacionalização está sendo realizada. Há uma inexistência de infraestrutura específica, talvez, para desenvolvimento de projetos de internacionalização que trabalhem com campos, né, que demandem investimento infraestrutural, né? Uma das coisas que nós fizemos lá em 2013 a 2015 foi um projeto de parceria combinado, ida e volta, como nós estávamos fazendo ali o primeiro levantamento sobre os acervos
pós-independência, e estávamos ali começando, estou falando de 2013, parece que foi ontem, mas do ponto de vista tecnológico faz bastante tempo. Então, era o começo, né, digamos assim, da popularização dos chamados drives externos, HDs, como espaço para compilação de material, e nós sabíamos, né, que alguns grupos desses não tinham verba para comprar. Então, parte do nosso acordo aqui na internacionalização foi comprar mais de 15 HDs externos, né, na época, com bastante capacidade, né, de armazenamento, e nós, então, distribuímos, né, para várias dessas instituições, né, para os arquivos, para o arquivo de Bissau, para o INEP, para o arquivo histórico em Moçambique. O professor Joel Tembe, à época, era o diretor e foi extremamente importante para a nossa colaboração, né? Trouxemos técnicos e pessoas para o Brasil, para cursos no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, aqui na Bahia, sobre técnicas de preservação e conservação digital, né, de acervos, de arquivos sonoros. Então, foi um trabalho muito rico, um trabalho que envolveu muita gente, envolveu diplomacia, né, envolveu pesquisa, envolveu arquivos públicos, envolveu consulado, envolveu muita gente, né? Então, a ideia era tentar exatamente combater esse movimento de ida sem volta. E aí alguns mitos, né, em torno da internacionalização que a gente precisa também refletir, né? O discurso neoliberal tem investido muito, né, nessa ideia de que quanto mais acordos internacionais ou adesões a redes a universidade tiver, mais prestigiada ela será. Isso nem sempre é verdadeiro, né? Hoje, a nossa universidade tem acordos com mais de 50 ou 70 universidades no mundo inteiro. Isso nem sempre resulta em apoio, isso nem sempre resulta em visibilidade, isso nem sempre resulta em prestígio na recepção dos nossos estudantes, pesquisadores em outros contextos, né? Então, essa dinâmica, né, ela vai se dar, por exemplo, a gente tem o caso de muitos estudantes que têm sofrido, né, racismo institucional, que têm sofrido xenofobia, que têm sofrido uma série de problemas. Então, isso necessariamente não significa que a universidade ela vai ser mais bem recebida em outros contextos, né? Ou quanto mais estrelas de acreditação internacional ela tiver, mais internacionalizada ela estará. Isso também nem sempre resulta verdadeiro, né? E aí, depois dos mitos, alguns desafios, né? E aí me parece que essa é a pergunta fundamental que eu gostaria de deixar, né, para nós todas nos perguntarmos, né? Como internacionalizar de um modo ético, social e geopoliticamente responsável? Essa me parece ser a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente internacionaliza fazendo isso, tendo um trato ético com as pessoas, né, com as instituições, com os agentes, né, com as pessoas que estão envolvidas? Como internacionalizar de modo geopoliticamente responsável, né? Então, nós somos talvez um dos poucos programas no Brasil que induz mobilidade para contextos fora do norte global, né? A maior parte dos nossos estudantes ainda tem um pouco aquele imaginário de que só vai ser interessante para ele se ele conseguir internacionalizar em Oxford, em Cambridge, em Harvard, né? Ou em grandes instituições na Europa, na Sorbonne, ou na Universidade de Lisboa. Então, assim, como fazer isso de modo em que os estudantes possam circular em outras línguas, mas em contextos próximos. Para vocês terem uma ideia, quando nós realizamos essa escola doutoral Fábrica de Ideias no Amapá, portanto, extremo norte do Brasil, uma região fronteiriça com o platô das Guianas, né? A Guiana Inglesa, a Guiana Francesa e o Suriname, nós fizemos contatos e acordos, né, parcerias com reitores dessas 3 universidades. O nosso colega da Universidade da Guiana Francesa dizia: nós perdemos bolsas anualmente. Estudantes brasileiros que estão aqui na fronteira não vêm, saem daqui para ir para a França, mas não vêm para a Guiana Francesa. A nossa colega da Universidade do Suriname dizia a mesma coisa. Anualmente perdemos centenas de bolsas para a Holanda. Estudantes não querem vir aprender holandês aqui, que está na fronteira com o Brasil, né, mas vão para Amsterdã. Então, como é que a gente vai criar mecanismos geopoliticamente responsáveis
para fortalecer, para estimular, para induzir essa mobilidade com esses países que estão aqui no entorno das fronteiras brasileiras, né, de modo em que a gente possa também, por exemplo, publicar em outras línguas, mas estabelecer induzir essa parceria de mão dupla em países que estão fronteiriços com o Brasil. Né? O Brasil tem um programa do leitor brasileiro, né, que existe em muitos lugares, e há o leitor brasileiro, por exemplo, na Guiana, mas esse caminho de volta ele não se dá. Então, como é que a gente pode fortalecer essas parcerias, né? Desenvolver projetos com as Guianas, né? Fica aí, Ju, quem sabe, uma ideia para a gente pensar um projeto com esse platô das Guianas, né? Então, como eu tinha falado aqui do nosso colega professor Marcelo Mello, parte da pesquisa dele, desde a época do doutorado, se deu na Guiana Inglesa, mas, recentemente, né, ele tem sido também uma das pessoas que tem nos ajudado a induzir essa mobilidade de pesquisadores e de estudantes para o platô das Guianas. Né? Então, formular parcerias com países que reforcem também a aliança na luta contra regimes de desigualdades duráveis, isso me parece também ser fundamental, isso se alia, né, àquela discussão do combate, né, a países que estão com o avanço desses nacionalismos. Então, como é que a gente pode reforçar parcerias, né, com países que somem nessa reflexão e combater, né, os regimes de desigualdades duráveis. Outro desafio da internacionalização é estabelecer o que a gente chama desse soft power, né? E aí o Nyi vai trazer uma definição que eu acho muito interessante, né, sobre... Essas CPAs por campo. Como é? Eu não ouvi, não entendi. Porque Alguém ligou o microfone. Não, tá. pode seguir, professor. Ok. Então, essa definição do soft power, que é uma compreensão que me parece muito importante para nós, né? A gente sempre brinca que a gente não tem dinheiro, mas nossa tecnologia é criativa, né? Então, nosso soft power está na nossa capacidade criativa, está na nossa capacidade imaginativa, está na nossa produção, né, de uma epistemologia muito, muito mais hoje atravessada, né, por esses saberes, né, dos povos originários. A gente tem dialogado muito, né, com pesquisadoras, né, como o próprio Krenak, pessoas que estão de fora da academia também, né, o Ailton Krenak, o Copenhague, né, com o bispo. Então, figuras que estão no entorno, digamos assim, da vida acadêmica, né, e que têm trazido elementos importantíssimos para nós. Então, estabelecer esse soft power, né, não pela via diretamente, né, da coerção ou diretamente do dinheiro, mas pela nossa capacidade imaginativa, pela nossa capacidade reflexiva, pela capacidade de produzir categorias e epistemologias que possam ser ainda inovadoras, né? Então, eu acho que um desafio da internacionalização, sobretudo na construção dessas pontes sobre o Atlântico, é o estabelecimento desse soft power. E aí eu quero trazer também uma provocação, né? Pensar como a internacionalização ela tem se encerrado, né, numa espécie de nomenclausura. E aqui eu estou fazendo uso de um conceito criado por um outro colega, o professor Marcelo Ribeiro, que cria, né, esse conceito da nomenclausura, um modo como muitos conceitos acabam se encerrando em si mesmos, né? Acabam se encerrando de tal modo que eles não permitem uma crítica, ou é como se eles fossem autossuficientes. Então, falar em internacionalização é como se não deixasse margem para qualquer outro tipo de reflexão que não fosse necessariamente deslocamentos, migrações e mobilidades, né? Então, fazer a crítica à nomenclausura do conceito de internacionalização e, sobretudo, do seu aprisionamento por setores conservadores, né, nas nossas sociedades, né? Então, compreender quais são os pertencimentos que estão em jogo, né? E aí, mais uma vez, o professor Marcelo Ribeiro faz uma outra provocação, né, em que ele usa o pertencimento com S em lugar de C. Então, ele vai dizer, né, para mostrar que um erro de escrita, né, não é necessariamente um erro, mas é uma tensão silenciosa que está ali. Então, compreender esses múltiplos pertencimentos, né, que estão em jogo nos nossos processos de internacionalização. E aí eu trago um estudo, que é o estudo do Stein, que tem sido muito interessante para mim, né, do Stein e do Andreotti, que é essa discussão que ele vai fazer sobre os estudos críticos da internacionalização, né?
Então, ele vai definir 3 Cs nessa compreensão, né, da crítica à internacionalização. Então, ele vai falar do dinheiro, da competição ou da caridade, né? Então, dizendo que a internacionalização ela se dá, em geral, nesses 3 vetores, né? Ou é pela via da transferência e do aporte financeiro, ou é pela via do estímulo à competição, que universidade ou que centro de pesquisa é melhor, né? Ou pela via da caridade, do que ele chama de um assistencialismo sem política pública, né? Então, como estabelecer uma crítica a esse modelo, né, do cash, competition, charity, sem que a gente seja capaz de formular políticas públicas que sejam, né, como eu disse no slide anterior, geopoliticamente responsáveis, né? Estou olhando aqui a hora para ver quanto tempo eu ainda tenho, mas acho que foi pensado bem para o nosso tempo, para se encaixar no nosso tempo, né? Então, essa discussão, né, dos estudos críticos, né, me faz pensar sempre, então, como é que os processos de internacionalização, né, do ensino superior, né, como eles se encontram ainda muito imersos nessa matriz cultural do poder colonial, né? E pensar, então, que outras perspectivas nós podemos produzir para os países da lusografia e da lusofonia. E aqui eu estou usando muito propositalmente, né, a ideia da lusografia e da lusofonia como uma discussão muito pertinente que tem sido feita pela professora Inocência Mata, né, uma santomense que produziu boa parte da sua vida intelectual em Portugal, mas também nos Estados Unidos, né? E a professora Inocência Mata produziu um verbete muito interessante sobre a ideia de lusografia e lusofonia, que está no Dicionário Crítico das Ciências Sociais, está em repositório, vocês podem aceder depois, aí na internet, né? O Dicionário Crítico das Ciências Sociais tem um conjunto de verbetes, e um dos verbetes foi o verbete escrito pela professora Inocência Mata, onde ela vai produzir essa crítica, né, a ideia de lusografia e de lusofonia, né? E eu acho que esse é um conceito também importante para nós, que partilhamos, né, esse campo, né, da lusografia. Então, compreender aí, né, esses desafios, né, como eu estava apontando aqui, da internacionalização, né, e o Kremer vai mostrar, né, o fenômeno, né, que ele chama do fenômeno da integração, né, que subordina alguns centros de produção de conhecimento, né, como centros que estarão sempre numa relação assimétrica com outras instituições, né? Então, como é que a gente pode estabelecer uma horizontalidade nessa relação, né? Não dá para pensar que o fato de universidades, né, como a gente chama de universidades que estão na periferia do mundo global, né, elas podem ser, inclusive, potencialmente mais criativas e mais interessantes do que universidades que estão no norte, do ponto de vista, inclusive, da distribuição de recursos, né? Discutir, né, a divisão internacional do trabalho científico, né, hoje no Brasil, mas eu imagino que também nos outros países, né, nas outras universidades que estão aqui conosco, estejam sofrendo muito o chamado impacto das editoras predatórias, né, dos jornais predatórios, das editoras predatórias, e isso tem muito a ver com aquela ideia do ranqueamento. Então, publicar em outra língua, publicar, sobretudo, no inglês, né, e essas publicações são feitas, em geral, sem o menor critério, né? E há alguns colegas aqui que têm se dado ao trabalho, inclusive como parte das suas pesquisas de estudos bibliométricos sobre a produção de estudantes brasileiros, né, em língua inglesa ou língua francesa, e a gente tem visto que essas publicações são feitas sem nenhum critério, ou de revisão por pares, ou de correção, né, ou de correção de dados e de fontes documentais. Então, a divisão internacional do trabalho científico ela precisa ser pensada à luz, né, da explosão desse consumo predatório, né, das instituições de difusão do conhecimento, né, sobretudo das editoras, das livrarias, etc., das editoras universitárias, né? Então, esse modelo de dependência, né, acadêmica, né, gera, obviamente, uma estrutura desigual na produção e difusão do conhecimento, né, dentro desse grande sistema científico internacional, né? Nós agora passamos nesse processo de levar a revista Afroásia do Qualis A2 para o Qualis A1, né, passamos por uma série
de processos muito críticos, muito rigorosos, né, para nos cadastrar e ficarmos parametrizados, digamos assim, internacionalmente, em instituições que são fundamentais, instituições sérias, instituições que balizam esse conhecimento que tem sido produzido aqui, né? Então, não dá para fazê-lo de forma acrítica, não dá para fazer essas coisas sem considerar o tanto que isso impacta, né, tanto na nossa presença no mundo acadêmico, na nossa presença digital, nos rankings, nos índices, tipo Google Academics, etc., mas, sobretudo, na seriedade daquilo que está sendo publicado, né? Então, eu já estou me caminhando quase para o final, né, trazendo aqui alguns dilemas da internacionalização, né? E aí, muitos desses dilemas a gente já sabe, né? Eu estou apenas sistematizando aquilo que me parece já ser bastante conhecida, né, por vocês. Então, a hegemonia do norte global no fornecimento desses serviços, mas, sobretudo, também desses fluxos de mobilidade, né? Então, eu falava há pouco como nós temos perdido esse fluxo de mobilidade nos países fronteiriços do Brasil, né, em face dessa hegemonia do norte global. A ideia do Sul como um cliente de produtos educacionais, né? A disseminação de provedores exclusivamente orientados para o lucro, é o caso que eu falava agora também, não apenas das editoras, mas dos sistemas de provedores. Nós enfrentamos esse desafio agora durante a pandemia, quando a universidade, né, nossas universidades todas, tiveram que migrar 100% para a vida remota, para a vida online, e o que a gente percebeu é como nós ficamos reféns, né, dessas grandes corporações, né? Google, Amazon, Facebook, etc., e como essas grandes corporações privadas, né, Microsoft, etc., fizeram uma usurpação, né, uma exploração dos nossos dados, violando, inclusive, as leis de proteção de dados individuais, né, a proteção de dados institucionais, né, como nós ficamos reféns, literalmente, dessas instituições, porque as nossas redes de pesquisa, né, no caso aqui a gente chama da ARNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, não dava conta, né, de incorporar o volume de pessoas, né? Imagine um país de dimensões continentais como o nosso, dando aulas, né, remotamente. Então, a gente teve que fazer essa parceria, né, entre muitas aspas, com o Google, com o Microsoft, e depois ficamos reféns e acabamos sendo deixados pelo meio do caminho e tivemos que fazer uso de algumas outras plataformas próprias, né? Então, é importantíssimo que a gente considere sempre, né, esses elementos nos nossos processos de internacionalização. Os rankings, no qual eu já falei, a desvalorização de agendas de pesquisa e contextos locais, né? Esse encontro da Fábrica de Ideias, sobre o qual eu vou me debruçar mais especificamente no nosso próximo encontro aqui, nós temos feito um exercício grande de levá-lo para outros contextos de pesquisa brasileiros que, em geral, não são tradicionalmente pensados, né, ou apoiados. Foi o caso de São Luís do Maranhão, no Brasil, foi o caso do Amapá, no extremo norte, e agora no Cerrado brasileiro, na Universidade Federal de Goiás, onde nós pretendemos, né, estimular a compreensão e a difusão de pesquisas que estão sendo produzidas no Cerrado. Por isso, o tema desse ano será patrimônio sociobiopolítico, né? Então, a ideia é pensar o conjunto de pesquisas e as agendas locais que estão sendo produzidas no Cerrado, mas também no diálogo em contextos transatlânticos. Então, mais alguns dilemas, né? A submissão das nossas instituições universitárias a essas formas de competição, a ideia da homogeneização cultural que impõe o inglês como uma língua franca, né? As narrativas, muitas vezes, né, mentirosas e xenofóbicas, produzidas em torno de acadêmicos, né, pesquisadores que estão em processo de migração forçada, as tensões entre essas agendas e compromissos institucionais, nacionais e globais, e as ameaças à educação superior como bem universal, público e social. Então, como é que a gente vai fazer frente, né, a esses desafios e a essas tensões, né? Então, eu
Gosto muito dessa fala, né, do Lima e do Maranhão, são autoras pesquisadoras brasileiras, né, que têm discutido, né, mostrando essas assimetrias de poder e como essas assimetrias, né, explicitam, né, essa relação entre a capacidade de captar estudante, a pujança ao investimento acadêmico e o poder político e econômico. Então, isso a gente vê claramente como tem afetado essas universidades. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu gostaria mais de falar universidades que estão à margem desses grandes centros, né? Eu acho que mesmo a noção de periferia, ela permite talvez compreender pouco a nossa existência nessa margem, né, em relação ao centro de produção e de distribuição de recursos, né? Então, como é que a gente pode compreender esses processos, né, de dominação colonial e como isso impacta nossos projetos, né, de colaboração entre instituições globais, mas instituições em torno do Atlântico, né? Então, pensar essas diferentes formas de cumplicidade. Eu gosto muito disso, né? E o Achille Mbembe também vai dizer isso. Frente à opressão, há diferentes graus de cumplicidade, né? Tanto no exercício da atividade de pesquisadores, como na formação docente. Então, pensar e nos engajar cada vez mais, né, em distribuições horizontais e em criar níveis de cumplicidade institucional, né? E me parece que esse é um pouco o caminho que a gente está tomando aqui hoje, né? Estimular essa cumplicidade institucional, né? Reconhecer as dificuldades, né, de construção de universidades, né, enraizadas, né, em sociedade, né, no caso brasileiro, em academias, né, em universidades que precisam se reconhecer no âmbito de mais de 300 povos e nações indígenas, no âmbito de diferentes e diversas tradições afro-brasileiras, de culturas quilombolas, de povos tradicionais, pensar internacionalização a partir disso e não por causa disso, né? Pensar internacionalização com essas comunidades e com essas pessoas, não a despeito dessas pessoas. Então, algumas provocações, né, que eu faço para finalizar, né, que é produzir uma autópsia conceitual sobre a ideia de internacionalização e de internacionalizar, que é uma noção que, em meu entender, trafega ou entre a cumplicidade, como esse caso que nós estamos querendo construir aqui, ou a temporalidade colonial e os anseios do capital. Então, produzir uma autópsia conceitual da ideia de internacionalizar e de internacionalização para produzir outras narrativas em torno do Atlântico. Pôr em xeque a supremacia desse pensamento ocidental moderno para experimentar outras ontologias, mas também outras tecnologias, né? Quando nós participamos do projeto de transferência de tecnologia, né, e eu fazia questão sempre de reforçar que por que as ciências humanas não estavam amparadas nos projetos de transferência de tecnologia? Porque o que nós fazemos não era considerado tecnologia, né? É uma compreensão muito pobre e muito antiga sobre a ideia de tecnologia, né, inspirada naquele conceito da cibernética, né, da técnica ou do labor, né? A ideia do laboratório como um espaço fechado. Então, pensar tecnologias discursivas, pensar tecnologias humanas, pensar tecnologias sociais, pensar tecnologias em torno, né, dessa diversidade ontológica também, né? Então, produzir outras tecnologias. E, por fim, né, como é que nós, no campo das nossas experiências de internacionalização, podemos, né, envidar esforços para projetos para combater as violências coloniais, institucionais, individuais e também coletivas. E é isso, espero que tenha sido interessante e agradável de ouvir, né, para vocês. Muito obrigada. Nossa, o tempo passou muito rápido, né? Temos ainda 20 minutos. Agradecer muito pelas contribuições e elucidações que a professora Jamile traz, aí, com várias referências interessantes para a gente ler e se debruçar mais. Eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Universidade de Lisboa e estou fazendo meu pós-doc na UFBA, né? Porque foi uma escolha política também de reafirmar a importância do Nordeste na produção de ciência e, enfim, como o meu campo de estudo são os estudos africanos e afro-brasileiros, não faria sentido eu não me debruçar sobre o que a UFBA já tem se debruçado no CEAL e no pós-afro, né? Até uma forma também de resistência a esse sistema colonial que você falou tão bem,
de reprodução colonialista, né, na prática das estratégias de internacionalização. Você usou muito, Jamile, eu vou dar espaço para outras pessoas, quem quiser fazer perguntas também pode ou usar o microfone ou então colocar no chat, né? Você usou muito uma expressão que é muito impactante, que é a questão de uma política predatória no campo da internacionalização. E eu entendo isso também porque a gente tem, principalmente nas ciências humanas, uma espécie de aprisionamento, né? A gente não tem tido muitas experiências exitosas, principalmente nas universidades do Nordeste brasileiro, né? De termos mais bolsas para estudantes, não só no doutorado, mas também no pós-doutorado. Eu, por exemplo, não tenho bolsa, né, nesse momento que eu estou no pós-doc. Era importantíssimo, por exemplo, eu não tenho alguém que possa me auxiliar, não posso contratar ou pensar em estudantes que possam também colaborar com esse investimento que seria tão necessário, né? Então, isso dificulta a vida do pesquisador. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dessa cultura predatória, efetivamente, que você colocou, né? E tem alguém aqui já pedindo a apresentação depois para disponibilizar. Ela pode me mandar e eu mando em PDF também, né? E eu não sei se tem no chat alguma questão, a professora Luísa quer falar, eu acho. Eu gostava de colocar uma questão e muito obrigada pela... Não sei se posso colocar uma questão. Muito obrigada, foi muito interessante. Eu fico sempre muito admirada porque o Brasil, digamos assim, e muitos dos colegas colocam questões muito interessantes e relevantes, como foi aqui o caso da Jamil, mas depois nós vemos como o Brasil é muito autocentrado, mas mesmo dentro do Brasil, nós, quer dizer, não vemos experiências de troca dentro do próprio Brasil. Não há um programa, inclusivamente, julgo eu, que possa ajudar a haver intercâmbio dentro das próprias universidades brasileiras, não é? Quer dizer, o Brasil tem uma dimensão tão grande que muitas vezes, se calhar, faz sentido haver um programa que ajudasse a conhecer o próprio Brasil, não é? E isso não existe, não é? Por outro lado, não há, quer dizer, que eu conheça, um programa que ajude, ela colocou muito bem, não há experiências dentro da América Latina, não há um programa que permita haver trocas de experiências, quer de estudantes de graduação, quer depois de pós-graduação, que promova esse intercâmbio dentro da América Latina. E, portanto, quer dizer, nem no período antes de Lula, no período anterior, também nunca isso foi promovido. Quer dizer, as coisas não surgem espontâneas. As universidades têm um espaço delas próprias, mas quer dizer, não é por acaso que aqui o intercâmbio na Europa acontece, porque há programas Erasmus, depois as universidades têm o seu espaço próprio, mas quer dizer, há um programa próprio que fomenta a mobilidade. E mesmo assim, quer dizer, são 5, 6, 7% no máximo de estudantes que vão fazer, portanto, movimentos que vão, portanto, em movimento para outros países e com bolsas. Se isso não há um programa que é pensado, organizado e que fomenta com bolsas esse movimento, as coisas não se geram espontaneamente. Portanto, o que tem acontecido até agora no Brasil, infelizmente, durante décadas, é que já houve alguns programas que ajudaram, mas quer dizer, não há um programa que seja desenhado e que, dentro, por exemplo, da América Latina, centralize e dê prioridade a essa mobilidade dentro da América Latina. E um Brasil é autocentrado. Nunca vi, não é? Quer dizer, e vejo muita concorrência, quer dizer, é evidente movimentos pessoais, porque há o investigador A que trabalha com o B na Argentina ou na Bolívia, mas quer dizer, como movimento global, não vejo essa definição de política, não é? E isso
digamos, está muito aquém do que poderia ser feito. Há palavras muito bonitas, mas um trabalho desenhado e uma política definida, Sul-Sul, não vejo ainda, infelizmente, esse desenho, não é? Quer dizer, e isso era importante fazer-se, porque, digamos, milagres, eles existem, vocês podem acreditar neles, mas eles não se realizam assim. Tem que haver algo que se vá desenhando e vá se construindo e que ajude e se financie esses programas. E isso eu gostava de ouvir a Jamil sobre essa matéria, porque, digamos, a cooperação tem que ser preparada e construída. Jean, antes de você responder, tem uns comentários de Zeca Moura aqui no chat que eu acho que são interessantes. Se ele quiser também, pode falar para a gente, né, um pouco. Só porque Ele o João fala... também já tinha pedido para falar. Ah, O tá, João tinha tá bom. levantado a mão. Tá bom. Deixa eu só ler aqui os comentários, aí João fala, depois o Zeca, se quiser, pode complementar o que ele já colocou aqui. Parabéns, gostaria de ter acesso à apresentação, para poder anotar as referências. Na Federal de Santa Maria, tem uma experiência de internacionalização e... Cadê? Chamado de extensão com colegas uruguaios em comunidades negras rurais chamadas A Fronteira, antirracista e diversa. É isso? É porque o chat ele vai fechando. Ah, tá. E precisamos de mais e mais referências. E depois ele diz que tem a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que financia anualmente mobilidade acadêmica de alunos, professores e técnicos entre universidades públicas da América do Sul. E com a América Latina tem o BRAMEX, que é o Brasil e México. Ele está sem microfone, é por isso que ele não está podendo falar. João, pode falar. Tá bom, eu vou ser muito objetivo, porque a gente só tem aqui uns 12 minutinhos, né? E a gente quer ouvir a professora Jamil falar. Primeiro, agradecer, professora, pela sua participação aqui no nosso eixo, né? Brilhante participação. E a gente espera aqui abrir, né? essa parceria para muito mais coisas. E certamente vamos contar com a Jucinei para nos ajudar nessa direção, né? Agradecer pelas suas reflexões críticas e muito inovadoras sobre esse tema, né, da internacionalização, temas, contradições, dilemas. Acho que Luísa coloca uma importante questão, né? O Brasil, muitas vezes, de costas para a América Latina. Eu, outro dia, descobri que os americanos, os Estados Unidos, não consideram o Brasil latino-americano. Eles não tratam os brasileiros como latino-americanos, né? E eu acho que também, muitas vezes, nós não nos tratamos como latino-americanos, né? Isso cria essas dificuldades, talvez, de a gente fazer mais intercâmbio, né, e ter políticas mais específicas, mesmo voltadas para a América Latina. Mas eu queria ouvi-la, professora, em relação... você falou de nacionalismo de extrema-direita, e veja, isso nasceu no Brasil, né, também de maneira muito forte. Então, a gente está falando aqui de contra a colonização na forma de pensar, por exemplo, a internacionalização, mas como a gente pensar isso também do ponto de vista da nossa cultura e da nossa formação no Brasil, né, que produziu isso que nós tivemos recentemente no Brasil, né, e mostra que nós, de certa maneira, temos errado do ponto de vista da formação para uma democracia, para uma formação cidadã mais crítica, para uma formação cidadã nessa perspectiva decolonial. Gostaria de ouvir um pouco mais. Obrigado. Já acho que não tem mais nada no chat. Se alguém quiser ainda se colocar, temos ainda 11 minutos, especificamente. E eu acho que eu vou usar esses 11 minutos para responder as perguntas. Tá. Bom, então eu quero agradecer também, agradecer a participação já das pessoas que estão aí pelo chat, agradecer pela generosidade das pessoas em relação a mim. E aí eu queria começar, então, falando a partir da pergunta, né, que a Luísa traz. Eu diria que eu concordo em grande parte com aquilo que você diz, né? O Brasil realmente é um país autocentrado, e essa ideia, né, de ser um país autocentrado, em parte aqui eu vou responder já a pergunta de João também,
tem, obviamente, a ver com a ideia de nação que se produziu para esse país, né? A gente sabe que a nação é uma mentira bem contada, né? A gente vai lá no livro do Benedict Anderson, A Comunidade Imaginada, a gente sabe que a nação a ideia de nação é uma mentira que foi bem contada e que a gente acreditou. Então, se estabeleceram alguns elementos para a consolidação, para a constituição da ideia de nação, e não é à toa que, de tempos em tempos, essa ideia ela é retirada lá do cesto, né, e ela volta à tona, e ela volta à cena pública como sinônimo, né, de patriotismo, como sinônimo de pessoas que estão interessadas com uma moral pública, com uma moral cidadã, como sinônimo de cidadania, e a gente sabe que isso, obviamente, não é a realidade, né? O que a gente tem muito mais são ideias de nação cada vez mais servindo de lastro a projetos nacionalistas, conservadores, fascistas, reacionários, né? E o modo como o Brasil, concretamente, né, e historicamente, serviu a essas inspirações nacionalistas ditatoriais, né? Isso, mesmo depois no processo de redemocratização, para a gente ter sempre a ideia, né, de que a democracia não é um bem consolidado, né? Nós passamos aí 4 anos de verdadeiro terror e ainda estamos, né, vivendo os efeitos dessa bola de neve, desse nacionalismo fascista que se produziu no Brasil. Então, isso para dizer que essa ideia de um autocentramento, ela se dá, no caso da consolidação da história da educação brasileira, de modo muito curioso. Eu sou professora também da área de educação, eu fiz um mestrado em educação, trabalho na área de educação, e eu costumo dizer sempre para os meus estudantes que, se a gente pudesse sistematizar a história da educação brasileira em 4 grandes correntes, né, a gente teria 4 grandes modelos que influenciaram a história da educação no Brasil, da educação básica ao ensino superior, né? A gente tem os primeiros manuais da educação francesa no século XIX, depois a gente tem uma experiência grande com a educação norte-americana, né? Nosso grande nome, né? Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, as influências dos positivistas e dos estudos norte-americanos no Brasil, o projeto McUSAID, né? O aporte americano. Acho que travou, né? Sim, travou. Um retorno da inspiração francesa, um retorno da inspiração francesa, e depois, já da... Que pena. Está travando. Pena. Novamente. É a pena. Deixamos de ouvir outra vez. Então, ela citou a Anísio Teixeira e eu me lembrei da minha tese, Luísa, que a Anísio Teixeira ele diz que a educação brasileira, na verdade, ela nasce estrangeira, né? Ela não nasce, não tem um modelo próprio de educação, porque os modelos de educação foram importados, né? E assim se consolidou a ideia de educação estrangeira, né? Que ele disse que nunca tivemos uma educação de fato brasileira. Tanto que até hoje, para a gente conseguir, Saviani fala disso também, que é a questão mesmo do Sistema Nacional de Educação, que nunca foi consolidado, né? Porque não há esse aporte, inclusive, de concepção de educação que seja, de fato, brasileiro, né? Então, as influências foram muitas, em Portugal, França, depois Estados Unidos, enfim, e foram consolidando, inclusive, a educação superior. Da educação básica à educação superior, a gente tivemos muitas influências europeias e também americanas, né? A partir dos acordos com o Zaid, que acho que a Jamila ia falar disso, mas, infelizmente, a conexão dela caiu no finalzinho, né? Mas ela pode retomar, a gente tem a segunda live, e na segunda live, no segundo momento, ela vai retomar certamente esse diálogo, porque na segunda parte, João colocou até aqui, deixa eu ver se eu vejo, com o tema Estratégia de Internacionalização no Atlântico Sul, das práticas exitosas aos novos desafios. Voltou? Está. Ela vai poder abordar
mais sobre esse assunto. Jamile, você voltou, né? Deu uma queda de energia aqui, o modem desligou. Tá. Certo. Temos Porque 5 minutos aí. estava chovendo bastante, aí deu queda de energia. Certo. Você estava Estão me falando ouvindo? Sim, você estava estava falando das falando 4 correntes. Pronto. Então, dessas Sim. correntes todas que influenciaram essa história da educação, paradoxalmente, criou um país que é autocentrado, porque acha que tem, pela sua dimensão continental, acha que tem condição de ser autossuficiente e autocentrado, mas, por outro lado, boa parte da nossa história tem uma importação, tem uma influência intelectual absolutamente externa a nós, né? Então, como lidar com esse país que tem dificuldade de internacionalizar para dentro e que aprendeu a fazer internacionalização para fora por conta desses múltiplos esforços, investimentos e aportes financeiros. Então, eu concordo com a professora Luísa com essa ideia de que nós precisamos internacionalizar internamente. Mas quero dizer que já há, professora, experiências muito interessantes, né? E aí talvez não seja ainda de conhecimento público, mas nós temos projetos e editais internos que as universidades têm criado para facilitar essa mobilidade interna. Nós tivemos a experiência de editais para professores visitantes. Então, a gente tem tido, por exemplo, com bolsas, com apoio financeiro. Nós estamos agora com o professor Rafael Sanzio, que é da Universidade de Brasília, está na Bahia. Nós temos professores da Bahia que estão no Mato Grosso, que estão em Goiás, que estão no Piauí, recebemos colegas do Amapá, recebemos colegas do Maranhão. Então, esses editais, que são editais próprios, né, desenvolvidos pelas próprias universidades, têm facilitado essa circulação interna. E tivemos, durante muito tempo, também aporte da Organização dos Estados Americanos, e recebemos muitos estudantes da América Latina. Né? Durante muito tempo, o nosso programa, sobretudo, que é um programa que está mais atento a essas dinâmicas, né, de mobilidades. Então, eu acho que essa experiência que nós estamos tendo aqui, com esse evento do Forges, é uma experiência riquíssima para possibilitar, não apenas esse intercâmbio de experiências, mas também desse intercâmbio de coisas que estão em curso e que estão funcionando. Fazer a autocrítica daquilo que não funciona. Pode alargar até ao espaço, digamos, dos países de língua portuguesa, dos países africanos, e isso pode, pelo menos, incentivar essa partilha. Penso que nós estamos a chegar, não é, ao nosso tempo, e na próxima sessão poderá, digamos assim, desenvolver e continuar. Mas, Jucinei, pode encerrar. E obrigada, Jamil. Então, eu vou passar a palavra para a Jamile para ela se despedir, e também já me despeço, agradeço muito as pessoas que puderam participar. Que bom que vai estar no YouTube, né, do canal da Forges, então a gente vai ter também a oportunidade de revisitar e também divulgar para outros colegas que não puderem estar conosco. Professora Jamile, muito grata, nós estamos todos agradecidos e agradecidas por essa partilha de hoje, e no próximo dia 28 estaremos juntos novamente. A palavra é sua. 2 minutos. Muito obrigada, eu quero também só agradecer mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui conosco, dizer que no próximo encontro a gente vai falar mais especificamente sobre internacionalização a partir do estudo de caso da Fábrica de Ideias. Muito obrigada, até o próximo encontro.